Outra informação importante é onde está o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem fica no corno posterior da medula. Fica no corno posterior da medula. Essa medula foi fracionada e estudada topograficamente por Hexed, e ele nomeou as chamadas lâminas de Hexed. As lâminas de Hexed são numeradas de 1 a 10, sendo que da lâmina 1 até a lâmina 6, da lâmina 1 até a lâmina 6, eu tenho estímulos aferentes chegando, né, nessas lâminas. Então aqui, lâmina 1, lâmina 2, 3, 4, 5, 6, são regiões de recepção de estímulos. A maior parte das fibras de dor chegam na lâmina 2 de Hexed. A maior parte das fibras de dor aguda chegam na lâmina 2 de Hexed, e essa lâmina 2 é conhecida como o nome de substância gelatinosa. Dessa forma, a maior parte dos neurônios de segunda ordem que nós vamos estudar nessa via estão na lâmina 2 de Hexed, na substância gelatinosa. Do corno posterior, então do corno posterior, que nós temos aqui o nosso segundo neurônio, neurônio de segunda ordem, algumas informações são importantes. O axônio desse neurônio é grande, é um axônio comprido que vai cruzar o plano mediano, ele vai cruzar na comissura anterior da medula, e vai subir pelo funículo lateral. Funículo lateral, essa parte lateral da medula é o funículo lateral. Dessa forma, é o segundo neurônio que cruza de um lado para o outro. Assim, uma informação de dor captada por receptores do lado direito é mandada para o nosso cérebro do lado esquerdo, porque esse neurônio de segunda ordem cruza na medula. Assim que ele recebe a informação, seu axônio cruza, e o seu axônio vai subir em direção ao tálamo. Ele vai subir em direção ao tálamo, formando o trato conhecido como trato espinotalâmico. Vejam só como faz sentido. Vai da medula, espino, para o tálamo, espinotalâmico, e sobe pelo funículo lateral. Então, trato espinotalâmico lateral é o trato que conduz a informação de dor aguda até o tálamo. No tálamo, quem recebe essa informação é um núcleo específico do tálamo. O tálamo é formado por diversos núcleos. E o núcleo que vai receber essa informação de dor aguda, sendo proveniente do pescoço para baixo, a cabeça é uma outra via. A cabeça envolve via trigeminal, vai chegar num núcleo diferenciado do tálamo. Nós vamos falar de informações de dor não trigeminal, então do pescoço para baixo. O núcleo que recebe essa informação no tálamo chama núcleo ventral póstero lateral, que eu vou abreviar como NVPL. Então, nesse núcleo tem diversos corpos de neurônios que vão receber essa informação da medula e depois enviar essa informação para o córtex. Então, do tálamo, essa informação vai seguir para o córtex cerebral. O nosso núcleo ventral póstero-lateral, aqui no tálamo, então aqui é o tálamo todo. Quando receber essa informação da medula, então ele recebe essa informação da medula, sofre o potencial de ação, seus axônios passam pela cápsula interna, pela coroa radiada e vão alcançar o córtex somestésico primário, conhecido como S1, somestésico primário, onde as informações chegam.
Onde fica esse córtex somestésico primário? Fica no lobo parietal, no giro pós-central. Se eu pegar o giro pós-central, esse giro pós-central tem uma área medial e uma área superolateral. E Wilder Penfield, ele mapeou o corpo nesse giro. Ele percebeu que áreas específicas estão envolvidas com o pé, com a perna, com o joelho, coxa, tronco, braço, antebraço, mão, cabeça. E quanto mais sensível é a região do corpo, mais espaço essa região ocupa no córtex. Dessa forma, o Penfield criou o homúnculo sensitivo. Ele fez também isso para o homúnculo motor. Vamos assumir que a informação de dano tecidual foi ofertada no pé. Isso significa que os neurônios do tálamo vão mandar a informação para o giro pós-central na área do pé. De acordo com o homúnculo mapeado, a área do pé fica na região medial desse giro pós-central. Se fosse na mão, o núcleo ventral póstero-lateral mandaria essa informação para a área da mão, do dedo específico, e assim sucessivamente. Nós temos um mapa sensitivo no giro pós-central. Desta forma, com essas informações, conhecendo que temos 3 neurônios, sabendo a posição desses neurônios, é ligar os pontos para compreender a via chamada neoespinotalâmica, que é a via da dor aguda. E da temperatura também. É a mesma via da temperatura, é a mesma via da dor aguda. Então, a primeira coisa a se fazer é colocar os neurônios em suas posições. Nosso primeiro neurônio está no gânglio. Então, eu vou marcar aqui o primeiro neurônio no gânglio, pôr o primeiro neurônio no gânglio. Nosso segundo neurônio está no corno posterior da medula, lá na substância gelatinosa. Segundo neurônio, e lembrar que esse neurônio é o neurônio que cruza o plano mediano. Nosso terceiro neurônio fica no tálamo. Terceiro neurônio fica no tálamo, no núcleo ventral póstero-lateral. Núcleo ventral póstero-lateral. E a minha área de projeção cortical é o giro pós-central. Então vamos fazer algumas anotações aqui. Giro pós-central. Giro pós-central. Aqui é o meu núcleo ventral póstero-lateral do tálamo. Meu corno posterior da medula. Meu gânglio sensitivo do nervo espinal. Assumimos aqui o plano mediano, separando os lados, direito e esquerdo. Então, lado direito, lado esquerdo. Vamos oferecer um estímulo de lesão tecidual, uma lesão tecidual no pé direito, né? Como se fosse uma farpa aqui entrando no pé direito. Então, o que acontece? No momento da lesão, os receptores estão nas terminações nervosas livres. Aqui está uma terminação nervosa livre. Esses receptores são ativados. O meu primeiro neurônio, se eu lembrar, ele tem um prolongamento periférico, que vai até o receptor, e um prolongamento central que se liga ao neurônio 2. Então, quando eu tenho a lesão tecidual, o potencial de ação propaga pelo primeiro neurônio, né, sendo transmitido lá pelo nervo, e esse estímulo chega no segundo neurônio e ativa esse segundo neurônio. Quando esse neurônio 2 é ativado, o potencial de ação vai caminhar pelo seu axônio, que cruza o plano mediano e alcança o funículo lateral da medula. E ao alcançar o funículo lateral da medula, essa informação sobe em direção ao tálamo, formando o trato espinotalâmico lateral. Então, nosso potencial de ação agora
cruzou plano mediano e está subindo pelo trato espinotalâmico lateral, indo em direção ao terceiro neurônio. Terceiro neurônio no tálamo, já do lado oposto, né? Eu ofereci a informação de lesão do lado direito, eu já estou no lado esquerdo do tálamo, no núcleo ventral posterolateral. O seu axônio sai e vai para o giro pós-central, na área específica do giro pós-central, que é o pé. Essa é a via neoespinotalâmica da dor aguda e também usada pela temperatura. Algumas fibras da dor, elas se projetam para outras áreas do sistema nervoso. Como, por exemplo, se eu observar aqui, vamos supor que eu tenho um estímulo de dor acontecendo, o meu primeiro neurônio no gânglio, com os receptores captando essa informação de dor, e o seu prolongamento fazendo sinapse com o segundo neurônio. A informação básica do segundo neurônio é subir em direção ao tálamo, para do tálamo chegar no córtex, lá no giro pós-central, para eu ter a percepção e a consciência da dor. Mas algumas informações, isso é muito importante, algumas fibras do segundo neurônio, elas se direcionam para outras áreas, como por exemplo, para o mesencéfalo. Dessa forma, eu tenho um trato, chamado de trato espino-mesencefálico. O trato espino-mesencefálico é formado pelos axônios do segundo neurônio que saem da medula e vão para o mesencéfalo. Onde eles vão no mesencéfalo? Eles vão até a chamada substância cinzenta periaquedutal, que nós podemos abreviar como PAG, substância cinzenta periaquedutal. Por que isso acontece? Porque essa substância cinzenta periaquedutal vai ativar um sistema que vai descer em direção à medula, onde começou o estímulo, né, de dor na parte central do sistema nervoso, para fazer o seu bloqueio. Então essa substância cinzenta vai ativar uma via analgésica endógena, produzida pelo próprio corpo, que desce, descendente, que é justamente esse sistema analgésico endógeno descendente. A PAG, quando é estimulada, ela vai promover a ativação de dois núcleos. A PAG, quando é estimulada, ela vai promover a ativação de dois núcleos. Quais núcleos? Um núcleo localizado na ponte, que é o locus cerúleus. E esse locus cerúleus, as fibras vão caminhar em direção ao corno posterior da medula, e o locus cerúleus ele vai liberar noradrenalina, quer dizer que é uma fibra adrenérgica indo em direção à medula. O outro núcleo fica no bulbo, chamado de núcleo magno da RAF, e esse núcleo magno da RAF, suas fibras vão também se direcionar para o corno posterior da medula, e as fibras secretam serotonina. Dessa forma eu posso pensar que a adrenalina e a serotonina são inibidores da dor. Isso aqui é um sistema analgésico. Aqui à direita eu tenho a informação do primeiro neurônio no gânglio, o receptor captando a dor propagando do primeiro neurônio em direção ao segundo neurônio, e do segundo neurônio muitas das informações vão para o tálamo e do tálamo para o córtex. Vou pôr aqui um Czinho de córtex. Mas algumas fibras a gente viu que essas fibras vão até a PAG, até a substância cinzenta periaquedutal, e a substância cinzenta periaquedutal ativa o locus cerúleus e ativa o núcleo magno da RAF.
Esses núcleos ativados, eles vão descer até a medula e eles estimulam um neurônio pequenininho chamado de interneurônio encefalinérgico. Só voltando aqui. Quando eu ativo a PAG estimula o locus ceruleus e a PAG estimula o núcleo magno da RAF, e essa estimulação ativa o neurônio encefalinérgico. O que esse neurônio encefalinérgico faz de tão especial? Então vamos pensar aqui sendo o nosso neurônio de primeira ordem. Esse nosso neurônio de primeira ordem, ele está recebendo o estímulo de dor proveniente dos receptores e aqui nós podemos observar que ele faz exocitose do neurotransmissor na fenda sináptica, está liberando o neurotransmissor na fenda sináptica. E esse neurotransmissor geralmente é o glutamato. Esse glutamato, ele ativa os canais AMPA e NMDA, e isso promove a excitação do segundo neurônio. Segundo neurônio excitado, a formação cruza, sobe pelo trato espinotalâmico até o tálamo, como nós vimos, e do tálamo para o córtex, e eu tenho a percepção dessa dor. Mais algumas informações vão lá para a PAG. A PAG estimula o locus ceruleus e o núcleo magno da RAF, e essas informações chegam até um neurônio localizado no corno posterior da medula, e esse neurônio é chamado de neurônio encefalinérgico. Esse neurônio encefalinérgico, ele vai liberar um neurotransmissor chamado de encefalina. Então ele vai liberar a encefalina. O que essa encefalina faz? A encefalina, ela vai atuar no neurônio de primeira ordem, promovendo o fechamento dos canais de cálcio. Se eu me lembrar, nesse terminal axônico tem canais de cálcio. Esses canais de cálcio abrem, dependentes de voltagem, e quando o cálcio entra, o cálcio vai ativar um sistema de proteínas do citoesqueleto para fazer a exocitose dos neurotransmissores. Então, a entrada de cálcio promove liberação dos neurotransmissores. Quando a encefalina se liga nesse neurônio de primeira ordem, esses canais de cálcio são bloqueados, e se eu bloquear os canais de cálcio, eu não consigo mais liberar neurotransmissor por exocitose, a quantidade de glutamato na fenda diminui bastante. Isso já diminui a intensidade da dor. Essa encefalina, ela também age no neurônio de segunda ordem. E quando a encefalina se liga ao neurônio de segunda ordem, os canais de potássio desse neurônio de segunda ordem vão permanecer mais tempo abertos. Eu vou aumentar a condutância do potássio. E o potássio que está dentro da célula vai começar a sair em larga escala. E quando o potássio sai, eu causo hiperpolarização. Se eu somar a diminuição drástica da liberação do glutamato pelo fechamento dos canais de cálcio nesse primeiro neurônio, mais a hiperpolarização acontecendo pelo aumento de condutância dos canais de potássio no segundo neurônio, eu promovo um processo analgésico gerado e produzido totalmente por substâncias endógenas do corpo. Esse é o sistema analgésico endógeno descendente.